Bom, pessoal, professora Júnia na área, o que eu reservei para vocês hoje como dica? A dica agora vem sobre a prova discursiva do analista legislativo da Câmara de Curitiba. Naturalmente, muitos de vocês devem estar com muitas dúvidas, né? Quais serão os objetos da formulação do parecer? Bom, primeiro eu vou ao edital geral, né? Eu já fiz um vídeo. Se alguém quiser acompanhar no meu canal Júnia Andrade, lá no YouTube, vai conseguir pegar esse vídeo em que eu vou falar sobre a estrutura de um parecer em concurso público, né? Mas aqui eu vou comentar de uma forma um pouco mais rápida, já que eu já gravei esse vídeo, sobre essa estrutura e, na verdade, o meu foco é aproveitar que foi lançado o conteúdo programático e discutir o que poderia ser objeto da formulação de um parecer. Bom, primeira questão que você tem que levar em conta, né, você vai redigir aí para concurso, é de que você não precisa seguir uma lógica de um parecer segmentado. Geralmente, quando a gente fala, não é, naturalmente, das principais bancas de concurso, o que as bancas observam é o seguinte, que seu parecer precisa ter o quê? Primeiro uma ementa. Deixa eu afinar aqui meu lápis um pouquinho. Vamos lá. Primeiro ele tem que possuir uma ementa. Essa ementa ela pode tanto aparecer na forma fragmentada, quando você trabalha com a ementa, por exemplo, fundamentação, né, que é quando você analisa o objeto do teu parecer sobre vamos dizer, sobre um teor legal, de lei, não é? E a parte do parecer, que é a parte da conclusão, a parte em que você vai dar os seus votos, aí se é favorável a alguma coisa, contrário, você vai dar sugestões de mudança de alguma coisa. Pode ser que você faça isso aqui como se fossem subtítulos, pode. Né? É claro que, gente, essa determinação vai depender das normas da prova. Vamos lembrar que a Universidade Federal do Paraná, ela costuma, na hora da prova, ditar o que ela quer. Se ela quer o parecer segmentado, se ela quer o parecer em texto único. Porque isso aqui pode virar um texto único, em que na introdução você faz a ementa, no decorrer do texto você vai analisar os pontos, né, que foram demandados para você no comando da questão, e a sua conclusão vai versar sobre algum daqueles pontos, ou simplesmente você vai fazer uma conclusão ali do parecer com recomendações ou com determinações, etc. Bom, vamos lá então para o objeto, né? O que poderia ser, para ficar um pouco mais claro para você, essa composição de um parecer. Bom, gente, primeiro, se vocês analisarem bem, houve uma série. Aqui tá bem fechadinho, praticamente. Dá até para acertar o tema deste parecer que a banca venha a trabalhar aí com vocês, porque ela delimitou bastante as normativas em relação às propostas. Então, por exemplo, se um curso propuser, por exemplo, de 4 a 6 temas, né, naturalmente ele vai acertar o tema da discursiva, não vai ser difícil acertar. Por quê? Primeiro, veja que logo no início a banca traz para você, né, a repartição das competências na Constituição. É claro que você vai ficar de olho nas competências que são comuns aos entes, competências são comuns à União, aos estados, Distrito Federal e municípios, não é? E nas competências que são de prioridade dos municípios. Você precisa ter isso daqui, ó, muito bem guardado, muito bem decorado mesmo. Por quê? Porque geralmente, quando você não souber fazer uma ementa, ou seja, uma introdução de um parecer, você pode fazer a introdução com a própria competência. Por exemplo, a competência para legislar sobre o direito urbanístico, né? Que é objeto, por exemplo, aqui embaixo do item 4 de vocês. Então, existe essa competência que é tratada na Constituição, tá bom? Então, você precisa dominar essas competências, competências que são, né, como eu disse para vocês, que são competências comuns aos entes federativos e a competência que é específica do município. É ali que você vai bater com mais força. Depois, você vai ver que a banca vai trabalhar dentro do direito constitucional, os direitos e garantias fundamentais, etc., mas direitos sociais, direitos políticos, aqui o assunto um pouquinho mais amplo, mas fique atento a essa parte aqui, a parte da administração pública, a partir do artigo 37, né? E a parte das finanças públicas. Por quê? Se você observar bem, pode ser que venha para você um objeto de análise de contratação de pessoal em serviço público, não é? Que é uma questão muitas vezes que o legislativo vai apreciar. Você pode observar, por exemplo, as questões ligadas a questões de endividamento público. De repente, a municipalidade, perdão, né, de Curitiba deseja contratar servidores públicos, mas tem que observar
se ela está em condições fiscais de fazer essa contratação, e aí você precisa estudar o artigo 169, por exemplo, da Constituição, que vai tratar desse aspecto, né? Vincular esse artigo 169, por exemplo, tá certo? Com a lei de responsabilidade fiscal, observando esses limites de contratação de pessoal. Isso é muito comum em prova de concurso, principalmente em provas que têm pareceres, tá certo? Observar essa despesa, né, que tem com o pessoal, se essa despesa já está excedendo os limites previstos em lei, então é importante que você possa analisar isso. Lembrando que outra questão que pode ser também, né, objeto aí de um parecer para você, por exemplo, veja que a banca aqui, eu até comentei, não é? Ela separou uma disposição sobre direito urbanístico. Então, quando a gente fala em direito urbanístico, você tem uma série de critérios que fazem parte, por exemplo, do plano diretor da cidade. Então, você tem essa lei aqui, 14.771, que vai tratar da revisão desse plano diretor, ela vai tratar de uma série de objetos que são requisitos dessa revisão. E ali pode ser que a banca te cobre alguma coisa ligada à sustentabilidade, à mobilidade urbana, não é? Então você precisa ver como que a lei trata disso, como que a Constituição, lá em cima ainda, né, na repartição das competências, ela vai ordenar a municipalidade, vai determinar a competência para a municipalidade trabalhar essa questão, tá? Depois, também não podemos largar de lado, porque às vezes a gente vai achar que é uma questão apenas dos redatores, e não é, porque veio para vocês também, vocês analistas legislativos, né? Os aspectos pertinentes à Lei Complementar 95 de 98, que vai dispor sobre a elaboração e redação dos atos normativos, né? Então, o que, que você precisa entender aqui? Sobre a estrutura e a articulação das leis. Infelizmente, você vai ter que estudar isso também. Não é uma questão só dos redatores. Vejam que isso veio no programa do analista legislativo. Então, o que pode acontecer, gente? O que pode surgir daqui? Aliás, de vários aspectos. Naturalmente, a banca pode trazer um caso, pode apresentar para você um caso em que, por exemplo, determinado vereador tem lá em mente uma minuta de proposição de uma norma. E, de repente, essa minuta de proposição ela vem com uma série de problemas estruturais e problemas de articulação da norma, não é? Ou seja, problemas de técnica legislativa, não necessariamente problemas de redação, né? Que aí já seria uma questão do redator. Mas lá, na LC 95/98, você vai ter exatamente, né, as disposições para trabalhar a estrutura, as partes da lei, tá certo? Se a lei ela tem uma epígrafe bem formulada, se essa epígrafe observa o que está disposto na 95/98, se a sua lei possui ementa, tá certo? Então, como que a lei foi estruturada? Se a lei trata de um objeto único ou se está tratando de mais de um objeto, então você vai ter que ter esse olhar, essa capacidade de julgar se aquela minuta de proposição ela está cumprindo o que está disposto na Lei Complementar 95 de 1998, tá bom? Então são várias questões. Pode ser que, de repente, né, a banca te traga ali uma minuta de um PL para tratar de direito urbanístico, né? E você vai ter que observar no seu parecer essa norma, não é? Dentro da competência para legislar sobre esse direito, da competência constitucional para tratar daquele assunto que é objeto dessa minuta, não é? E em leis infraconstitucionais, como por exemplo a Lei Municipal 14.771, que vai tratar de uma série de aspectos ligados aí ao plano diretor, que tem a ver com o próprio direito urbanístico em si. Então vejam que nós temos muitas questões, mas vocês vão ver que de uma forma um pouco mais limitada, um pouco diferente de outros concursos públicos, tá bom? Se você gostou, quiser estudar com a gente já tem todas as propostas dos pareceres no curso, com total orientação de formulação desses pareceres, o que você deve ler, o que você deve compor, não é? Vem estudar conosco aqui no Turma de Redação, né? Uma turma que exatamente está trabalhando essas formulações e essas possibilidades, tá? Bom, espero ter ajudado você aqui a pelo menos entender o que pode ser objeto da cobrança, né? Como eu digo para vocês, eles podem cobrar desde uma observância normativa acerca de contratações de servidores públicos, né? Uma normativa acerca, por exemplo, de aspectos principiológicos da própria administração pública,
se determinada ação pública cumpre o que está disposto aí no artigo 37, né? Observar as questões ligadas aqui às finanças públicas, as próprias condições fiscais do município, né? E aí fique bastante atento, principalmente ao artigo 169 da Constituição, procure fazer uma vinculação desse artigo 169 com a própria LRF, principalmente, gente, ligada à questão da contratação, é um grande problema, não é, nos municípios. Embora Curitiba não seja um município exatamente endividado, a gente tem que pensar que hoje as provas estão trazendo muitas questões ligadas a essa questão de endividamento, né, dos municípios ou descumprimento da LRF, em função da desorganização fiscal de vários municípios no Brasil. Então, assim, tá atento, você precisa estar atento a isso. E não durma no ponto em relação ao quê? A própria redação dos atos normativos, porque isso está no seu programa. Isso não é exclusivo dos redatores, tá bom? Grande beijo para você e sucesso no seu concurso público.